Já? Já. Primeiramente, boa tarde. Obrigado por reservar esse tempo, né, pra gente. Imagina! E espero que a gente possa cooperar também, né, com o nosso conhecimento, tirar dúvidas, ajudar, né? E também é uma teoria até pra gente mesmo, como a gente vai se dar com os pessoal, tudinho. Então, espero que a gente possa passar o nosso conhecimento para você e que possa tirar muitas dúvidas. Obrigada. Espero poder ajudar. Não, já está ajudando e muito. E bastante. Bastante. Quem era a primeira pergunta que vocês iam fazer? Sou eu. Pode começar então. A primeira pergunta é como surgiu essa ideia de começar a mexer com bolo, como é que foi para a criação do nome, como é que funcionou esse processo? Certo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Eu não é com o microfone do Luiz. Deixa eu só fechar com o meu microfone aqui, tá? Rapidinho. Um minuto. Tudo certo? Tudo. Legal, meu também. Então, a ideia de eu entrar para a confeitaria nunca passou assim na minha cabeça, nem de longe. Eu faço direito, né? Mas no momento que eu entrei para a confeitaria, eu tinha ganhado a bolsa do FIES. Só que eu já tinha um ano na FARO. Então, aí aconteceu de eu atrasar 2 parcelas do FIES e aí perdi o meu emprego com a pandemia. E aí eu fiquei, meu Deus, fiquei em casa, sem estudar, sem trabalhar. Falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa de útil na minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer uns bolinhos em casa pro meu próprio filho. E aí eu vi que todo dia ele pedia. A gente comia um bolo por dia. Bolo normal, bolo de vó. E aí eu comecei a pesquisar na internet, no YouTube, né? Todo mundo gosta de YouTube, tem um monte de receita. E aí, E aí comecei a fazer, até que eu encontrei umas receitas e fui testando. Gastei muito dinheiro, com coisas assim, que deu tudo errado. Muito errado. Joguei fora a massa. E aí, até que teve um dia que eu conheci uma professora e tal, de São Paulo, que ela era especialista, e o curso dela sai com um certificado reconhecido pelo MEC. E eu já fiz o curso dela, comprei, né? Só que eu ainda não tirei o certificado porque eu achei bem caro, tem que mandar para uma faculdade de Brasília e tal. Falei, não, assim tá bom. Só o curso tá bom. E aí comprei outros também, entrei para uma escola que pago mensalmente uma escola de confeitaria também. E foi assim que surgiu a vontade, né? Quanto mais eu procurava, mais eu me apaixonava e queria saber as receitas e as técnicas e tudo. Foi assim que começou. E o interessante é que o empreendedorismo ele vem disso, né? Vem de uma situação que a vida nos coloca e a gente precisa achar uma solução, principalmente quando é na área financeira, e aí quando vem as melhores ideias, né? É verdade. No desespero, assim, mas se olha e, meu Deus, não tenho um chefe, vou ter que... Eu sou filha da FARO também, eu comecei lá na FARO, quando eu comecei a fazer faculdade. Isso, depois que eu fui transferida para a Uni. Ah, que legal. Bem ali, né? Bem pertinho. Bem do lado. Bem do lado de casa. Outra pergunta ou quer que eu... Seja, mas fora o bolo, assim, em outras ocasiões, você já teve algum outro empreendimento? Outro empreendimento? Não. Com meu pai, né? Ele vende churrasco em frente de casa, churrasco assim, final de semana, mas assim, eu só ajudava, não é meu, é dele do meu irmão. Mas você dava ali o suporte, né? Sim, já o meu irmão já me dava umas ideias de como é as coisas e tal, como funciona, o lucro e tal, essas coisas. Agora vem a parte boa, né? A parte de fabricação do produto, né? Como você faz, assim, de como, para embalagem X ou coisa Y, coisas principais, assim, da parte de produção do bolo. Sim, a parte de produção, eu tive que investir um dinheiro que eu não tinha, né?
em máquinas, porque eu tinha muito problema com o forno normal, que é o de a gás. E não saía o bolo que eu queria, afundava o bolo no meio, e eu tive muito problema. Então eu resolvi, né, consegui com o meu namorado, pai do meu filho, e eles compraram um forno que tem um turbo no meio, lá atrás, um ventilador. Ele é por convecção, ele se chama. Ele é quase um forno industrial. Então, eu tive que investir nesse material para sair os bolos que eu queria, da qualidade que eu queria, né? E aí, investi também em cooktop, que é um fogão elétrico, assim, de cerâmica. Acho que é cooktop que fala. E aí, fui investindo. E aí, comecei a fazer os bolos do jeito que eu queria mesmo, esse forno. Os bolos saem do jeito que eu queria. E na questão de embalagem, deixa eu ver. As embalagens eu compro, boa parte eu compro pela internet, porque aqui eu ainda não encontrei. Na verdade, eu encontrei algumas pessoas que personalizam fitas, mas achei super caro. E vi que comprando pela internet determinada quantidade saía legal pra mim. As embalagens no momento, tá saindo muito esses bolinhos engraçados, né? Mas os cursos que eu fiz são... a especialidade é em bolos de casamento, bolos de festa, de aniversário. E lá no meio tinha esse bolinho engraçado, né? Das pastas. Eu nunca quis abrir. Eu falei, aqui em Porto Velho ninguém vai querer comprar uma coisa dessa, né? Engraçado, pra zoar os outros, será? Que não. Aí agora tá sendo sucesso, né? Pois é. Aí depois que eu vi uma mulher vendendo aqui em Porto Velho, eu falei, eu vou fazer. Aí eu fiz e aí, nossa, foi um maior sucesso. E teve gente que chamou pra TV. E eu, caramba, se eu soubesse, eu tinha aberto em agosto do ano passado. Foi quando eu vi esse negócio, esse curso, esse bolinho, né? Fui abrir em dezembro. Quase em janeiro agora. E aí, então, as embalagens, eu compro aqui metade nas casas de embalagens da cidade e metade pela internet. Tem os fornecedores do próprio curso, alguns cursos que eu fiz, e tem lojas, assim, variadas pelo país. Aí eu compro. E tudo vai para uma planilha. Como funciona? Os cursos que eu comprei, a maioria deles vem com planilhas. Mas o mais completo que eu achei é o da cobertura que eu escolhi, que é Buttercream, que é um creme de manteiga. Lá vem planilhas para tudo. Tudo mesmo. Ela já vem pronta, eu não preciso mexer em nada, eu só preciso colocar os ingredientes, as embalagens, se vai vela, se vai colher, e ele já me dá o preço final de tudo, quantos porcentos eu desejo colocar, ele já dá lá, 10, 20, 30, quantos porcento eu resolver colocar e ele já dá o resultado. Isso facilitou muito a minha vida, porque se fosse eu ter que somar, nossa, eu sou de humanas, né, então... Já sabe, né? No direito, a única coisa que eu somei até hoje foi pena de bandido, só. E é uma área bem diferente, né? Porque você sai de um campo, assim, para um outro completamente diferente, né? Nossa, totalmente. Eu fui obrigada a comprar uma calculadora. Porque a minha cabeça... Eu nunca usei uma calculadora. E é interessante, né? Esse curso, no caso, que você já comprou um curso ali que ele te ensinava a fazer o bolo, ainda tinha essa separação do custo, de quantidade de material, essas coisas, é isso? Isso, na verdade, olha só, eu achei interessante esse curso porque ele é bem diferente dos outros. Os outros cursos, eles te dão muitas receitas, te ensina lá o videozinho, a videoaula, vamos fazer esse bolo aqui, vamos fazer essa decoração. E esse outro curso que eu encontrei, Bruna Rebelo, o nome dela, ela quase não tem receita. O curso é só sobre técnicas, porque ela sempre fala, receita você encontra um monte no Google. É o que mais tem, mas técnica, te ensinar a falar com o cliente, te dar uma aula de marketing. Lá tem aula de fotografia, tem aula de contabilidade, tem aula das planilhas, tem aula de tudo que não tem nada a ver com o bolo, assim... fisicamente, como eu falo, no material, na massa, mas sim por fora, o que vem depois que o bolo tá pronto, entende? Por isso que eu gostei mais desse. Deixa eu te perguntar, eu nunca abri.
Nunca vi aula de contabilidade. Você sente essa dificuldade na hora de comprar produtos aqui em Porto Velho, na hora de fazer as compras para a construção do bolo, até mesmo na questão da embalagem? Você sente essa dificuldade em encontrar os produtos aqui? Muito, assim, ainda mais agora na pandemia, porque eu nunca comprei antes da pandemia, mas o que eu escuto das confeiteiras que já vendiam antes da pandemia é que triplicou assim, o preço, né, das coisas. E uma loja em específico, lá no centro, acho que é a Moreno Festas, ela compra muitas das coisas por onde eu compro, lá na loja Santo Antônio de São Paulo. Eu falei, ela compra lá pelo mesmo preço da internet que eu compro, vende aqui pra mim pelo triplo, eu vou comprar o da loja pelo site. E achei mais em conta, né? Só que tem coisas que desespero, acabou aqui agora, eu esqueci de botar em avisos, né? As coisas que vão acabar em menor prazo. E aí acabei bobeando, tive que comprar. Sempre acontece isso, de vez em quando. E tem que ter esse pensamento à frente, né? Porque quando a gente vai lá no Moreno Fest e vai comprar, a gente é o consumidor final, né? Agora, quando você vai ter todo um custo com preparação, com isso, com aquilo, já você tem que olhar mais profissionalmente, né? E saber separar, opa, esse aqui é meu limite, senão ultrapassando o meu limite aqui, né? É verdade. Tinha alguém aqui batendo na porta, mas foi embora. Bom, acho que minhas perguntinhas acabaram por enquanto, né? Tá bom. Agora o Davidson. E no próximo. Como é que funciona, Maria, esse processo de fabricação do bolo? Não escutei, desculpa. Como é que funciona o processo de produção do bolo? De produção, você fala... Como se fala? A agenda, o agendamento, a encomenda e como vou a partir disso? Isso. Então, o cliente, ele me procura... Alguém falou uma coisa. O cliente, ele procura, tal, aí ele vem, quero bolo para tal dia, tal hora, tem como? Aí eu vou, no decorrer da... Eu coloco assim num caderno quantos bolos eu consigo fazer, que normalmente que tá saindo é esses pequenininhos. Quantos bolos pequenininhos eu consigo fazer num dia? E aí, de acordo com isso, eu vou aceitando os pedidos e vou organizando. Terça-feira eu tenho um compromisso, então vai ser menos bolos. Aí, no decorrer da semana, eu vou fazendo isso. E já partem. A segunda-feira, para mim, é o dia principal, que é o dia que eu não aceito quase pedido de quase ninguém. Ou segunda ou domingo, que é o dia que eu vou comprar tudo aquilo que está faltando, repor os materiais, as embalagens, ou se é alguma coisa, né? Vou para a internet, vou pesquisar os preços. E esse é o dia que eu escolho para me organizar. E aí, no decorrer da semana, eu só vou produzindo tudo que é aquilo que foi encomendado. Normalmente, o cliente vem buscar, mas assim, sai muito pelo motoboy, muito pelo Juma. E acho que é isso. Essa é a pergunta? Ou eu fugi completamente da pergunta? Muito assim, tá? Maria, outra coisa que eu vou perguntar, provavelmente tu não deve saber o que é, mas acho que tu já entende um pouco. Margem de contribuição. Tu sabe o que é isso? Provavelmente tu deve estar na grade que nem contigo, mas bem pronto, né? Eu só entendi contribuição, o resto não saiu nada pra mim. Tá muito baixo o teu áudio desse. Você fala de contribuição do CNPJ e tal? Não. Fala da margem de contribuição. Tu sabe quanto que é o teu preço de venda menos tuas despesas variáveis, custo variável, essas coisas. Provavelmente vem naquelas planilhas já tudo pronto. Talvez sim, elas já dão as despesas, o lucro e tal, e quanto que eu posso jogar em cima daquele valor que ela me deu. Tu vai gastar tudo isso para fazer esse tanto de bolo. E aí, se tu gastar tanto de material, tu lucra isso, tu lucra aquilo.
E aí eu jogo a minha porcentagem. Normalmente eu coloco 50%. Não só pelos materiais que eu uso, mas sim pelo meu trabalho, que eu tive que estudar para aprender tudo. Eu jogo 50%. Desses bolinhos, né? Um bolo grande, assim, bolo de casamento, aí já não dá, porque é um trabalho, assim, enorme. São bolos de andares. Eu não faço bolo, como chama? Um bolo fake, que vai um de mentirinha. Eu não consigo trabalhar com esse bolo fake. Eu me banano toda. E aí, pra mim, todos eles têm que ser de verdade. E aí é um trabalhão. Aí eu já coloco 100% do meu trabalho lá. 100% do valor. Do que eu... Tipo assim, por exemplo, tem um bolo que eu gasto de material, de tudo nele, até contando a bandejinha que ele vai, que ela é bem grossa, assim, pra ela aguentar ele e não rachar. Tem bolo que dá em torno de R$90 o que eu vou gastar. E aí eu coloco 100%, mais 90% só do meu trabalho. Que é o que eu coloco normalmente. Quando é bolo grande. Bolo pequenininho não dá, porque senão não sai. O pessoal não vai querer comprar um bolinho pequenininho se eu vender ele R$60, R$70. Não dá. Nossa. Mais uma pergunta, Davidson? Foi respondido. Pode fazer. Oi, nem tinha falado ainda contigo. Olá. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo. E a minha pergunta é com relação aos gastos. Você sabe diferenciar o que é um custo do que é uma despesa? Já tem explicando lá nesse curso que você comprou? Certo. Eu consigo identificar naquela planilha custos, gastos fixos, que são luz, água, gás eu não uso, então não tenho. São aqueles custos que é daqui de casa, que independente se eu vender bolo ou não, ele existe. E aí tem também os outros custos, que são os custos dos bolos e o custo da minha mão de obra. Por enquanto, são esses 3 custos que eu levo em conta. Tem uma coisa errada aí, falta algum. Mas você sabe diferenciar o custo da despesa? Da despesa? Isso. Não, você pode me explicar? Porque, assim, o custo, ele está relacionado diretamente com o produto final. O que você vai gastar para fazer o bolo. Tipo, os ingredientes certo. E tudo mais. A despesa, ela está relacionada com o que não é o produto final. Por exemplo, o que você gasta com a internet para divulgar, com o telefone para entrar em contato. Essas são as despesas. E sobre o custo que você estava falando, você tem até uma noção grande sobre o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é exatamente isso, o que é prevível de saber que você vai pagar o outro mês. Você gasta, tendo pouco ou muita demanda, você vai ter aquele gasto. E o custo variável é exatamente por demanda. Se eu vender mais, eu vou gastar mais ingredientes, vou ter todo esse outro gasto. Exatamente isso. Eu soube dizer bem o que legal essa diferença. Não tinha pensado assim. Fica mais nessas fácil palavras, também. especificamente. E com relação, já falou, né, sobre o preço, mas eu queria saber, eu queria que você falasse mais sobre a sua precificação. Como que você separa melhor? Você já falou um pouco, né, mais sobre o lucro, quantos por cento você ganha em si, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Tá, deixa eu pensar aqui. Porque essa ideia de empreender e ter que depender da mercadoria é bem complicado, porque nas minhas planilhas eu não tenho o hábito de ficar mudando como o mercado muda o preço das coisas. Por exemplo, lá na minha planilha uma cartela de ovo é R$14 que eu coloco lá, né? Uhum. Eu peso o ovo por gramas, então assim, o ovo médio que a gente consome, ele pesa 55 gramas em média. Uhum. Aí eu compro uma cartela, vem ovo que tem 40, um ovo bem pequenininho, sendo que
a cartela é de ovo médio e a maioria dos ovos tem que pesar 55. Então, assim, eu já perco bastante. Aí eu chego no mercado, tem vezes que a cartela tá R$16, sendo que lá na minha planilha tá 14. Então, eu fico dependendo de ficar procurando, e nessa procura já gasto gasolina, já gasto tempo. E é bem complicado essa questão de ficar dependendo, né? Eu não gosto de ficar mudando, porque aí eu vou ficar mudando o preço pro cliente. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Eu falei, não é uma coisa, tem que ser constante. Ou tem que ser uma coisa padrão, ou é aquilo ou não é. Entendi. E em relação à precificação, eu tive muita dificuldade na precificação, porque eu tive que assistir umas 500 vezes as aulas daquelas planilhas. Porque eu batia a minha cabeça, eu ficava, meu Deus, mas o pior de tudo era calcular preço de ovo. Como que eu vou calcular o preço de um ovo, meu Deus? E eu ia para a internet, eu pesquisava, mandava e-mail para o suporte da professora, e eles me explicavam, eu não entendia nada. O meu marido ele também não entendia tanto. Ele é professor de direito, tu já vê, né? Não vai entender nada. E aí, assim, eu tive bastante dificuldade nessa precificação, mas depois que fluiu aquela planilha que eu comecei a entender, foi mais fácil. Eu começava a colocar a farinha de trigo, é R$3,50. Quanto que eu uso da farinha de trigo? Eu uso 400 gramas de 1 quilo. Aí ele já me dá o preço. Eu já de tanto usar, já comecei a decorar o valor que ele ia me dar. Então, eu uso também na precificação o frete. Quando eu peço algo de São Paulo, o frete é R$50, R$49. Eu coloco o valor do frete, eu arredondei para 50, que às vezes dá 60, dependendo do lugar, né? Se for um município de São Paulo, do Rio de Janeiro, nosso negócio é bem mais caro. E aí eu arredondei para 50. Também não mexi mais nesse. E coloco no valor final do bolo todo. Se o bolo, no caso, a caixa que vai os bolos de festas, ela vem de lá. Ela é de MDF. Então, eu coloco não só o valor da caixa que vai. Por exemplo, o bolo é R$70, ou R$150. O valor do bolo. A caixa é 12. 150 mais 12. O frete eu divido pelo valor de cada coisa que eu comprei. Então, comprei 10 caixas. Vou dividir 50 para 10. Aí, quanto que vai dar, né? Não vou dar essa resposta porque eu não lembro. Entendi. E aí eu divido R$50 para cada das 10 caixas. E aí eu dou o valor final da caixa. Entendi. É assim que funciona a precificação. Eu não deixo assim... Não é que eu queira empurrar as coisas pro cliente, para ele pagar. Só que eu também eu não posso fiar para mim pagar um frete de R$50, sendo que o frete está ligado a uma mercadoria que não vai ficar comigo, que vai sair daqui. É o seu custo, né? É a despesa ali. É uma despesa bem... É despesa variada, já é isso. Essa é a despesa variada? Já entra com despesa variada. Isso. Legal. É porque o frete, dependendo da localidade e do jeito que você pega, por exemplo, essa semana ela pode estar R$50, semana que vem pode estar 70, outra semana pode estar 90. Então, ela varia. Mas vocês acham errado eu colocar um valor fixo de R$50 no frete? Não, porque por exemplo, como ele varia, não tem que pôr o valor fixo nele. Eu não queria ficar mudando de preço. Aí o cliente, uma hora é isso, uma hora é aquilo, vai acabar indo embora. Fala, uma hora o bolo é um preço, outra hora é outro. Se você não coloca ele, aquilo ali vai interferir no teu lucro depois. Isso. Né? É verdade. Pois é, então é isso mesmo. Achei muito legal essa planilha. Me ajudou bastante, pelo que eu vi. Se quiser, depois eu mando assim ela pro David, se tem o número dele, pra vocês terem uma noção. Só não vai as receitas, tá, gente? Sim. Eu vou passar um fracasso com o bolo. Só porque eu queria fazer um bolo. Pois é, então é isso. Cara, pode ir pro próximo. Felipe? São os dois últimos, gente. Quem é o próximo? Acho que é eu...
É tudo novo dele. Tinha bastante pergunta lá que eu acho que eu não sabia uma ou duas perguntas. Ai, meu Deus. Quase caiu longe delas. Deixa eu perguntar lá do seu CNPJ. Você já tem CNPJ, né? Que eu vi você falando. Não, então, sobre o CNPJ, eu e meu marido tava conversando sobre a gente abrir, porque a gente viu que agora o negócio tá indo, né? No começo, que eu falei pra vocês, eu vendia só bolos festivos. E não saía assim toda semana, como sai esses bolinhos saem 5 bolinhos por dia às vezes. 6, 7, porque eu consigo fazer. Então, um bolo diferente. Nem todo mundo faz aniversário e quer um bolo, né? Que é uma festa, e agora, ainda mais agora na pandemia. E aí, aí a gente viu que tá fluindo o negócio e a gente tá querendo fazer, né, aquela contribuição do CNPJ que tem que fazer e tal, abrir o CNPJ, mas aí a gente tá analisando essa situação, mas já é uma coisa certa que vamos fazer em breve. A gente tem uma equipe lá na Uni, é um projeto, na verdade, da Uni, com o pessoal do Sebrae, né, que principalmente para pessoas assim que são autônomas, que não têm esse conhecimento referente a CNPJ, né? Você pode estar abrindo um MEI, você paga lá uma taxinha mensal que é equivalente a essa contribuição lá, em torno de uns R$60, R$65, você paga ele mensal. Se você quiser abrir aí seu CNPJ, tem o Sebrae lá, ele faz essa abertura lá gratuita, ele te dá esse suporte, ele te ensina a emitir nota fiscal também, a tua primeira nota. Tem a gente aqui também que pode estar te auxiliando lá, te encaminhando lá junto para eles, tá bom? E é interessante você criar esse CNPJ, porque aí você começa a atender as empresas, né? Porque tem muita empresa que faz aniversariante do mês, essas coisas, e geralmente elas precisam lá da nota fiscal lá para poder lançar no sistema delas. Isso, justamente. Teve uma moça que ela me procurou e ela queria para 12 bolinhos daqueles para todos os funcionários dela. Só que não sei o que aconteceu com ela, que ela acabou indo embora, nem me respondeu mais minhas mensagens. E aí foi quando a gente pensou nisso, né? Nossa, ela quer pros funcionários, então já é uma coisa que a gente teria que ter um CNPJ. Ele, como é advogado, tem o CNPJ de escritório e tal, que ele fechou já. E aí a gente tava falando, não, tem que ter mesmo um CNPJ e ver onde que eu me enquadro. Normalmente seria no MEI, né? Num autônomo e tal. Mas achei bem bacana de ter lembrado. É interessante porque o MEI, ele te traz vários benefícios, né? Deus o livre aí em caso de acidente, se você estiver pagando o MEI lá certinho lá, você tá lá garantida. Tua licença maternidade tá garantida e vários outros benefícios que eles te auxiliam lá. É verdade. Tem bastante. Eu tô bobeando, né? E queria ressaltar também, até nas compras dos seus produtos, você, em vez de comprar com uma pessoa física, você compra com uma pessoa jurídica. Ele sai menor o valor para você. No caso, você tem até uma economia na compra dos insumos. Certo. Olha... É porque, assim, eu não sei como é que funciona aí para quando vai comprar esses produtos para bolo, né? Mas tem muito local que, na hora dele vender para pessoa física, é um X valor. Mas quando vai vender em Y quantidade e é para pessoa, assim, é para CNPJ, né? Aí já tem um desconto maior aí. Tem um desconto, sim, que eles fazem até em cartões de bancos que são de contas jurídicas. Eu já vi que tem um desconto bem legal. Só que eu nem me toquei nisso. Agora que vocês estão falando, eu tô lembrando que eu vi. Mas foi pela internet que eu vi. Falei, olha, agora faz sentido. Bora ver esse CNPJ aí. Chama a gente lá da Uni pra gente te ajudar a abrir junto com o Sebrae. Bora ver CNPJ. A minha tia, ela já tem, ela vende churrasquinho de espetinho de gato, ali na frente ela já até abriu o CNPJ. Vixe, eu tô pra trás mesmo. Acontece. E essa é outra pergunta, que era... Eu tô esperando a minha vez, gente. Esse Luiz é o mesmo Luiz ali. É que tem 2 Luiz aqui. Porque eu tô conectado em 2 vezes. Eu fiz a pergunta para ela lá no direto da margem de contribuição e da processo de produção. Como? 2 vezes.
Sou eu mesmo? Ah, tá. E, Ele gente, tá acanhado para perguntar. licença aqui que eu vou desligar minha câmera rapidinho, que hoje eu não tô enxergando nada, tô sem lente. Então, só para me ler minha pergunta. Rapidinho. Tá. Bom, os pessoal perguntaram muito sobre o conceito básico de custo e da margem de contribuição. O que você compreende sobre isso? O que você entende mais ou menos? Assim, da sua planilha, você vendo, o que você vê? Essa foi a pergunta que eu fiz pro meu marido antes dele sair para dar aula. Eu falei, isso aqui eu tô boiando. Aí ele, daqui a pouco eu te mando pelo WhatsApp. Acabou que eu nem lembrei ele. Foi essa pergunta mesmo, margem de contribuição. Foi essa a pergunta que eu falei que eu não sabia. Isso. Você pode me explicar para eu poder te explicar? A margem de contribuição é, por exemplo, tirando o seu lucro, não tem? Você tem uma despesa, né? E custos. Bora lá. Custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, não tem? É um preço, é um valor que você sabe sobre o seu produto. Ali, sua mão de obra, tudinho, sem um lucro em cima, né? Então, Oi? Certo, falei certo. Ah, tá. Então, para que ela serve? Por exemplo, assim, bora dizer assim, sempre a gente tem aqueles custos fixos e despesas fixas, como a gente falou, energia, o insumo, não tem? Essas coisas. Certo. Por exemplo, bora dizer que tem uma época, como agora da pandemia, que não tem tanta saída. Para que ele serve? Ele serve para você ter uma base, por exemplo, esse mês eu tô vendo que eu não vou ter bastante lucro, mas como é que eu posso fazer para me deixar no 0 a 0 ali, para mim não ter um prejuízo? Então, ele serve para isso. E como ele é feito? Por exemplo, como a gente estava falando, você vai pegar o preço da sua venda, por exemplo, um bolo. Pode dizer que, como você estava falando, um bolo é R$150, não é? Certo. R$150. Então, o que você vai fazer? Você vai diminuir, né? Você vai colocar os seus custos variáveis, como a gente falou, por exemplo, os insumos. Trigo, sal, ovo, tudinho, não tem? Então, você vai colocar o seu custo variável, não tem? Menos as despesas variáveis. Quais as despesas variáveis que vai ter ali? Eu tenho um frete, eu comprei uma embalagem, veio com frete com tal valor, né? Certo, eu tive que comprar outra coisa também que veio com tal valor. Você vai diminuir. Por exemplo, pode dizer de 150 ali, você gastou 70 de insumos, né? Que é o custo variáveis. Mas a despesa, bora dizer que você comprou 30 de frete, né? Deu 100, né? Certo. Você vai somar esses dois e diminuir. Você vai ter uma contribuição de R$50, ou bora dizer que a sua energia veio R$500, né? Então, você vai ter uma contribuição ali de R$50. Esses R$50, ele vai para você quitar o custo fixo, bora dizer a energia, não tem? Então, bora dizer que você, por exemplo, não tem tanta saída, mas também não quero estar no prejuízo. Então, se cada bolo de R$150 você tem uma margem de contribuição de R$50, quantos bolos você tem que vender para pagar a sua energia, por exemplo? Ali você já tem uma ideia. Tem que vender 10 bolos. A partir daquele momento já entra como parte do lucro, não tem? Tirando o seu lucro. Então ali você empatou. Empatou ali, você vendendo a partir de 10 bolos, é lucro em cima. Além do seu lucro, mais R$50 em cima de cada bolo. Isso que a margem de contribuição serve. Para você ter uma base. Por exemplo, assim, bora dizer... A energia, por exemplo, a energia tá ficando cara, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí, por exemplo, eu tenho que readequar. Antigamente, para mim empatar, eu tinha que vender 10 bolos. Com essa nova taxa cobrada pela energia, quantos bolos eu tenho que vender para me empatar ali, para me começar a empatar? Que a partir daquele, mais um, já é meu lucro. Já é o lucro, né? Isso. Então, é para você ter uma base. Não sei se deu para explicar, não sei se você pegou. Não, entendi perfeitamente. Eu acho que não, hein? Sério? Ai, meu Deus, me perdi? Não, certo.
Isso Não, é para eu entendi sobre a margem, que tantos bolos eu consigo quitar o valor do que eu gastei. A partir dali, eu consigo, de outra margem, eu consigo quitar as minhas despesas, luz e casa, e a partir de outra margem eu consigo tirar o meu lucro. Você pega o seu lucro. Por exemplo, assim, bora dizer assim, a sua planilha, né? A sua planilha. Às vezes a gente faz um cálculo assim, a gente fica desconfiado, assim, e aí? Como é que a gente faz isso? Será que a planilha tá certa? Não, muitas vezes tem assim, né? Não quer dizer. Então, ele serve para você ter uma ideia quanto você gasta num bolo, por exemplo. Para você empatar ali. Que esse empate a gente chama ela de. Eu esqueci o nome agora. De ponto de equilíbrio. O que quer dizer ponto de equilíbrio? Ó, eu não tive receita, mas também não tive despesa. Mas tá aqui. O importante é não ter prejuízo. O importante é não dar prejuízo. Isso. Entendi. Entendeu? Então é uma base assim para você saber o valor unitário do seu produto. Assim, sem a margem A margem de contribuição, que a margem de contribuição. E também tem como você fazer várias coisas, por exemplo, assim, bora dizer aqui, eu te dei, bora lá, tu pode fazer assim, por exemplo, eu te dei a energia, R$500, né? O que tu pode fazer? Tu pode pegar a energia e multiplicar pela tua margem de contribuição. Quer dizer, eu ganho R$50, né? Eu preciso vender 10. Aí tu coloca lá 500 dividido 500 menos o teu valor unitário, né, que foi R$50, né, a margem de contribuição, vezes 10, que vai dar exatamente 500 menos 500, que tu vai ver que tu empatou. Entendeu? Tá. Uhum. E tem várias outras coisas. Por exemplo, tu pode colocar o ponto de equilíbrio, por exemplo, da depreciação. Eu não sei se tu já ouviu essa questão. Depreciação de máquinas, equipamentos. Não sei se tu já ouviu. Sim, já ouvi. Isso. Mas... A depreciação... Não, pode continuar. A depreciação de máquinas, por exemplo, assim, bora dizer que você tem um custo fixo, né? Bora dizer de 1.000. Tu tem que empatar ali. Mas R$300 é de depreciação. Então, a depreciação, ela só é um custo fixo contábil. Ela não é em valor real, né? Do seu base em cima do seu lucro. Então, no caso ali, por exemplo, vai dizer que faltou um tanto, né? Tu ficou desesperado. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora aqui, né? Mas, na realidade, às vezes você não teve um prejuízo. Por exemplo, se seu custo fixo é de 1.000 e você tem uma depreciação de 300, a depreciação ela só é um valor contábil. Ela só vai faltar na contabilidade, mas no seu lucro ela não vai contribuir, influir, não tem? Então, o que você faz? Você diminui, meu custo fixo é de 1.000. Então, menos 300 da depreciação. 300 da depreciação de máquinas. Aquilo dali não tem um valor em dinheiro, em reais. Então, você tem 700. Eu tenho que pagar 700 de custo fixo, eu vou tirar minha margem de contribuição, que deu tanto. Então, aquilo que era prejuízo já não é mais, porque a depreciação ela não tem um valor fixo, um valor ali em real. Certo. Deu para entender mais ou menos? Sim, deu. E também, tem outra base também que você pode fazer. Deixa eu até pegar aqui uma anotação rapidinho. Que aqui em casa, como é sempre muito tudo dividido, então, assim, no caso, a energia deu 300 e tanto. Uhum. Eu não pago esse valor, eu contribuo com alguma parte. 70, é dividido para várias pessoas aqui. Então, assim, nesse quesito, por enquanto, eu ainda estou conseguindo. Mas no caso, daqui uns meses eu já vou casar, assim, no papel e vamos embora. E aí, né? Aí o negócio vai pegar. Eu faço vai ter que ser adequado, né? Elétrico. A maioria das coisas que eu uso é elétrico. Nossa, você imagina, né? Pois é, e você sabendo a margem de contribuição, o que você pode fazer também? Por exemplo, tem um outro cálculo, é simples, é só você saber o que é custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável. Você entendendo isso, você tem como fazer. Que no caso, a gente fala o ponto de equilíbrio econômico. Como assim?
por exemplo, vai dizer que tu tá determinada no mês, eu quero ter um lucro de 3 mil reais. Como eu faço para ter isso? Né? Aí eu quero porque quero, eu preciso comprar uma máquina nova, preciso assim, sabe? Então, o que a gente faz no caso disso aí? No caso desse aí, a gente só faz uma coisa simples. Por exemplo, bora dizer que tu, voltando lá a energia, pode dizer que tu paga 500 reais de energia, né? Bora dizer que tu quer um lucro de 2 mil. A única coisa simples que tu tem que fazer é somar 500 mais 2 mil, né? E dividir sobre a margem de contribuição, que é aquele lá, que é o teu preço de venda, menos a despesa fixa e o custo fixo, que vai te dar, por exemplo, 50 reais. Tá, a única coisa que vai pegar lá é diminuir aquele de 2.500 por 50, que vai te dar, tu tem que vender X bolo a esse valor, entendeu? Então, tem como você fazer, por exemplo, um planejamento, eu quero ter um lucro, por exemplo, de R$1.000 ao mês, ou não, quero ter um lucro de R$2.000 ao mês, como é que eu faço isso? Então, você só faz esse pequeno cálculozinho, que não é tão complicado assim, ao meu ver, né? Não achei. Mas, assim, vou até fazer um slidezinho bonitinho para te ver, mas ele é bem simples, tem como você, por exemplo, ver futuramente, por exemplo, tu vai contratar uma funcionária, pode dizer que tu MEI, né? Tu pode ter uma funcionária, né? Tá. Comigo aqui... No caso, eu tenho duas, só que, assim, é minha mãe e a minha sobrinha, elas são minhas ajudantes, só que não são contratadas. Mas eu pago. Então, quando eu vendo tanto X de bolos, cada uma vai ganhar tanto X de acordo com o bolo. Uma embala para mim, a outra me ajuda a lavar, a organizar tudo que eu preciso. Eu só faço a massa, decoro e a outra embala. Pois é, aí tem como tu fazer esse valor. Por exemplo, assim, aumentou mais uma funcionária. Certo? Se eu aumentar mais uma funcionária, eu vou pegar o meu custo fixo ali. Então, eu posso vender X unidade a tal valor, né? Quanto de lucro eu vou ter? Você pode fazer isso tudo pelo ponto de equilíbrio. Eu tive um lucro tanto assim, mas eu vendi quantas unidades? Aí tem como você conferir, por exemplo, por mês. Até você vendo o valor unitário das unidades, você tem uma noção. Por exemplo, vai dizer que tu vende 150 bolos por mês, né? Aí tu fala, teve um mês que eu vendi 120. Então você já tem uma base ali de quanto você deixou de arrecadar. E às vezes você vendeu 180 bolos. Tu já tem uma base ali de quanto você arrecadou a mais. Então, a margem de contribuição, ela te ajusta ali, né? Por exemplo, teve me dá um norte, né? Então. Isso, te dá um norte. Teve um mês ali que foi um perrengue, mas eu não quero dever a minha funcionária, não quero dever tal coisa. Então eu vou vender quantas unidades para mim, só deixar do 0 a 0, pelo amor de Deus. Então, para não sair prejuízo, você fala, né? Isso. Então a margem de contribuição, ela serve para isso. Ela serve tanto para você ver quantas unidades você precisa para pagar o custo fixo e começar a ganhar de lucro em cima dela, né? E também a econômica. A econômica é, por exemplo, eu tenho um objetivo, por exemplo... A econômica é o quê? É margem econômica ou é o quê? Não, a margem de contribuição, ela é um ponto de equilíbrio econômica. Que no caso é assim, bora dizer que tu determinou ali, eu tenho R$1.000 de lucro, né? Mas eu quero ter 1.500 de lucro, porque eu quero investir numa máquina. Então tu já coloca aquilo dali como um objetivo pessoal ali, né? Uma meta, então, né? Isso. Então ela te dá, se tu quer ter R$500 a mais de lucro para tu comprar uma máquina, de X unidade que tu faz, tu tem que fazer X unidade. Então, ela já te dá um norte ali para você ter aquela meta, para você saber como cumprir. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem assim, eu quero ter R$500 a mais de lucro, né? Mas quantas unidades eu preciso fazer? Calma aí. Porque a contabilidade, ela é meio... Aí, mas quantas unidades eu preciso fazer? Que não sei o quê. Então, ela te dá um norte. Tu pode fazer até tanto. Entendeu? Sim. Sempre ela é essencial, então, né? Para qualquer... Isso. Para qualquer empresa, né? Isso. Aí... Então você acaba perdendo e não vê. Isso. Aí tem ela também, que eu falei, qual foi o outro? Cadê?
Não, foi isso mesmo. E o outro é qual aquele que te deixa no 0 a 0, né? Que é o ponto de equivalência. Não sei se deu pra entender mais ou menos, mas se der, eu explico Não, mais olha, pro David, foi mando uma coisa pro bem David, mas... Foi uma aula, né? Que eu tive aqui agora. Eu tive uma aula. Se eu pudesse gravar, será que isso vai ficar gravado? Sim, tá gravado. Depois vai gravar. A chamada termina daqui 10 minutos. Se puder agilizar. Apareceu aqui. Eu não sei o que aconteceu, apareceu um negocinho aqui. Mas, cara, valeu, Luiz. Olha, entendi. Sei. Boa parte do produto deu pra... Agora, minha pergunta final. Sim. Minha pergunta final. Sobre o nosso grupo, o que a gente discutiu, o que a gente falou, o que a gente debateu, o que você acha, assim, teve algo a mais, assim, que elaborou, ajudou você a abrir a mente agora no seu negócio? Sim, muita coisa. Deixa eu ver por onde eu começo. Sobre esse desconto que eu vi uma vez, acho que foi ano passado, sobre desconto na compra com cartão de pessoa jurídica. Eu não sabia, não fui pesquisar, não fui saber, e vocês me explicaram. Eu falei, legal, agora eu entendi. Outra coisa, sobre essa sua aula que você deu aí, cara, se eu puder gravar para eu assistir de novo. Porque, olha, eu gostei bastante. Deu para abrir bastante a minha mente agora sobre algumas coisas que tem ali na planilha que eu ficava assim, tá, depois eu vejo o que é você. Fui nas coisas principais, tal, para poder abrir, para poder vender e repassar. E essa parte do equilíbrio que você falou, eu achei bem interessante sobre a equivalência. Faz muito sentido agora para mim, porque já vou mudar uma didática aqui agora, a partir dessa semana. Hoje, amanhã é domingo, amanhã é o dia que eu faço as compras e tal. Porque eu falo muito que eu quero, assim, nos cursos que eu faço, a maioria dos cursos tem, quem bater a meta vai ganhar uma medalha, vai ganhar um troféu lá do curso e tal. E eu sempre falo, eu quero bater a meta da escola que eu participo, que a meta é 10 mil por mês. Quem bater essa meta e comprovar, ganha, assim, um montão de coisa lá. Ganha até um mês grátis de mercadoria, ganha isso tudo. E eu sempre falei que eu queria. Falei pro meu marido, falei, eu quero bater essa meta. Só que aí, eu nunca fiz isso que você falou. Eu vou estabelecer tantos... Eu já faço, né? Eu vendo isso tudo de bolo, dá isso aqui, eu lucro isso aqui. Só que eu nunca fiz uma meta. Então agora eu vou ter que multiplicar esse valor, multiplicar essa venda, ganhar mais clientes para conseguir essa meta para comprar tal coisa. Que no meu caso é conquistar esse certificado. Então, assim, já deu para entender, porque eu tava tentando entender como que eu ia fazer isso. Será que eu vou na sorte? Vou esperar um mês que vai vir um montão de gente? Porque não existe, né? Vai ser na sorte. Um dia eu consigo 10 mil de meta por mês. E não é assim. Nada a ver o que eu tava pensando, então, né? Que uma hora ia aparecer um montão de gente e ia comprar bolo. Você pode ir aumentando, por exemplo, qual que você está falando é o ponto de equilíbrio econômico. Você pode aumentar, por exemplo, eu tenho uma receita de 2 mil agora. Bora aumentar para 2.500? Quantas unidades você vender? Bora aumentar para 3 mil? Aí você vai indo, até chegar lá. Essa é a ideia, só que eu não sabia como botar ela, né, em mesa. Em prática, né? Prática. Cara, muito legal, eu gostei muito. Agora vai. Se quiser, eu faço um negócio bem legal pro David, se mandar pra ti depois. Você faz. David, eu vou te cobrar. E a tua planilha de... Tu falou que ia mandar, pra gente analisar ela também. Sim, mando sim. Eu vou procurar ela que tá no computador e eu te mando sim pra você ver. Porque elas são várias, né? Uma é só pra ingredientes do bolo. Outra é só para o que eu gasto que não é bolo. Por exemplo, embalagem, vela, colher, essas coisas. Outras já são para os preços fixos da minha casa. Tá lá, água. Quanto que eu gasto de água? É tanto. Mas quanto que eu dou nesse tanto de... Tipo assim, é 200. Quanto que eu contribuo em 200? Aí ele já dá lá. São várias planilhinhas.
E aí, vou te mostrar depois. Vou te mandar. Olha, perfeitinha. Tá perfeito. Veio pronta, não tenho nada a mérito meu ali, não, tá? Já foi comprada. Não, mas tá perfeito. Assim é perfeito. Tá indo pelo rumo certo. Tá indo, né? Tá indo. Faltava só esse de meta aí que não tava dando. E o CNPJ abriu logo. Vamos abrir esse CNPJ aí. Não, vai, agora a primeira meta é a CNPJ. Depois é a meta da meta, né? Vamos dobrar a meta. Tá Maria, bom, a gente vai estar encerrando aqui, viu? Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua simpatia e por dedicar esse tempinho aqui pra gente, viu? Quem ganhou foi eu, né? A gente também, a gente aprendeu muito. Verdade. Muito obrigada, parabéns aí pela sua história também. Obrigada. E Tá, vamos vocês bater são essa meta. alunos exemplares, porque eu gostei muito das explicações de cada um, hein? Cada pergunta, eu gostei. Falei, olha, é aluno da Obrigada também. Então Tá é bom, isso, né, obrigada. gente? Tchau, tchau. Tá bom, então, gente, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Manda pro Davidson, tá? Vou esperar o meu marido chegar e aí Certo. a gente vai Tá ok. abrir o computador e poder mandar. Certo. Ok. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.